Oi, pessoal. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Muito bom dia, a paz do Senhor a todos. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Olha, eu gostaria de falar sobre texto que não é escrito de forma correta. Você deve saber muito bem disso, que uma vírgula colocada no lugar errado dá uma outra interpretação a qualquer frase, a qualquer texto. Uma entonação que eu faça de forma diferente muda também o entendimento, a compreensão. Porque eu ouvi há algum tempo atrás, acho que o pastor Thiago Brunet, dizendo que não é apenas o que a gente fala. Aquilo que a gente fala, a gente precisa ter cuidado de ter uma percepção. O que é que o outro está entendendo o que eu estou falando? Não é só você falar o que você quer falar, mas você saber que você está sendo entendido da maneira correta. Então, já existe isso de forma natural, essa questão da gente fala uma coisa e uma pessoa entende de uma forma, outra pessoa entende de outra forma. A gente falando a mesma coisa. Agora imagine você se a gente coloca a vírgula no lugar errado, a entonação na fala, na frase errada, na palavra errado, na palavra errada. Imagine você então se a gente fizer isso. Muda completamente. Aí mesmo que a pessoa queira entender da maneira dela, ela vai entender de forma errada, porque eu me expressei errado, eu coloquei a vírgula no lugar errado, eu coloquei a palavra no lugar errado, e isso vai mudar a compreensão. É como se você fosse fazer um bolo e você pegasse uma receita e alguém que fez essa receita colocasse os valores em locais errados, em ingredientes errados. Este bolo não vai sair com certeza da maneira correta. Eu quero verificar com vocês apenas um texto, e eu não quero contestar o texto, eu quero apenas mostrar para vocês as duas maneiras que eu estou dizendo. Uma palavra colocada no lugar errado, eu não diria que a palavra aí está errada, mas como existem algumas versões, e numa versão está de um jeito, noutra versão está de outra, dá para a gente compreender de maneiras diferentes. Então, isso que eu quero que você preste atenção. O versículo que eu quero ler está no livro de Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, e o verso de número 16. É um versículo conhecido, e você vai perceber. Eu estou lendo essa Bíblia minha, deixa eu ver aqui qual é a versão. É a versão João Ferreira de Almeida, versão revisada. Essa versão, entre outras, está escrito da mesma forma. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, o verso 16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, e segue o verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A palavra que eu digo aqui, que ela muda de uma versão para outra, é no verso 16. Toda a escritura é divinamente. Aqui a gente entende o quê? Que está afirmando que toda a escritura que nós cristãos protestantes conhecemos, toda ela é inspirada. A palavra do verbo ser, está logo depois da escritura. Toda a escritura é. Então está afirmando que é. Agora veja vocês, eu vou olhar aqui para o meu computador, porque eu achei uma outra versão para fazer a comparação e dar ênfase a isso que esse meu vídeo, é o tema do meu vídeo, que é justamente você colocar a palavra no lugar. Eu não diria que está errado, eu não estou afirmando está errado, mas estou dizendo que a compreensão é diferente.
Aqui, a versão que eu localizei é a versão Almeida Revista e Corrigida. Veja vocês onde que está o verbo ser. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Colocar o é em outro lugar. Se eu pegar a Bíblia novamente, a primeira, diz assim, toda a escritura é divinamente. Agora, naquela outra versão diz, toda a escritura divinamente inspirada é. O que eu consigo entender nessa versão é que nem toda a escritura é inspirada. Presta atenção, toda escritura divinamente inspirada é. Nem toda a escritura é divinamente inspirada. Com essa versão aqui que a gente lê. Deixa eu repetir qual versão é essa. Versão Almeida Revista e Corrigida. A versão primeira, entre outras versões, que diz: toda a escritura é. Está afirmando. Essa daqui é a João Ferreira de Almeida, versão revisada. Essa aqui está afirmando: toda a escritura é divinamente inspirada. Aquela dali está dizendo: toda a escritura divinamente inspirada é. Então significa que nem toda a escritura é divinamente inspirada. Ora, como eu disse, eu não tenho a intenção de ficar contestando este verso, nem uma versão nem a outra. Mas a compreensão, vocês percebem, eu acredito que eu estou me fazendo entender. A compreensão nossa é outra. Quando eu digo que toda a escritura é, eu estou sendo categórico. Agora, quando eu digo toda a escritura divinamente inspirada é, então eu não estou afirmando que toda essa escritura que a gente tem em mãos, ela é. Eu preciso saber, eu preciso observar. Lógico que quando a gente fala toda a escritura, a gente só pensa na palavra de Deus. Agora, o que mais é a escritura? Existem outras escrituras, então é por isso que eu não quero contestar a veracidade de uma versão ou de outra, apenas fazer essa colocação. Porque essa questão da gente, essa questão de várias versões, imagine vocês, a gente teve muitas traduções que vieram ao longo dos anos e a gente vai perdendo a versão original, o que no original realmente está dizendo. Um exemplo bem fácil que eu conheço é o Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí a versão original, o texto original, diz: o Senhor é meu pastor e não me faltará. A compreensão é diferente. Não é nada me faltará e não me faltará. Quem não me faltará? O Senhor. Só que a gente veio ao longo dos anos fazendo traduções de um idioma para outro idioma, que vem para o português, e aí é perigoso. Eu diria, a minha intenção é mostrar para você que nós precisamos questionar. Isso que eu estou lendo está correto? O que diz o texto original? Essa versão aqui, ela está batendo, hoje na linguagem atual, a linguagem de hoje, né? A versão de linguagem de hoje, a gente vê com palavras que são mais compreensíveis para nós. Mas a gente precisa tomar cuidado para ver se essa palavra que é mais compreensiva é correta. Porque nos dá um entendimento diferente, uma compreensão diferente. Se eu compreendo diferente, eu vou me comportar de uma forma diferente, que eu quero dizer assim, se eu compreendo de forma errada, eu vou me comportar também de acordo com essa forma, erroneamente. Eu vou agir erroneamente. Se eu leio um princípio que me diz, vá por esse caminho, mas acontece que essa versão estava errada. A acentuação, a palavra estava no lugar errado. Mas eu acredito nisso que eu li, nesse princípio, e eu sigo. Só que como estava errada, eu vou seguir errado. Se eu falo para você, vire para a direita, para você chegar em tal lugar, e você vira para a esquerda, eu gesticulo, por exemplo. Erroneamente eu gesticulo.
Eu falo para você, vire para a direita, só que eu apontei para a esquerda. E o seu cérebro processou o meu gesto e não a minha fala. Você processou, o cérebro processou para você ir para a esquerda. Eu pergunto para você, você vai chegar no lugar que você queria? Você vai encontrar o lugar que você estava procurando? Se você seguir, como eu dei o exemplo aqui, eu falei à direita, mas eu apontei para a esquerda. Você vai para a esquerda, porque o cérebro, repetindo, ele processou para a esquerda. E você, na hora de seguir o caminho que eu disse, você não se lembra do que eu falei, mas do que eu apontei, esquerda, e você vai para a esquerda. Você não vai encontrar o lugar que você estava procurando, onde você deveria chegar. Você entende que a nossa compreensão é muito importante? Veja vocês aqui dentro desse mesmo versículo, só para a gente poder encerrar. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Há uma outra versão que diz assim, para redarguir, para corrigir. E aí, há alguns anos eu falei sobre isso. O que é redarguir? Que não está escrito aqui. Essa versão aqui não está escrito a palavra redarguir. Redarguir é você responder com argumento. Porque se eu disser assim para você, é pecado ir para a praia, aí você me pergunta, por quê? E eu digo assim, porque é pecado. Ora, eu não estou te respondendo. Eu não tenho nenhum argumento que reforce essa minha fala. Como no passado, nos anos 80, pelo menos, na minha adolescência e juventude, a gente só ouvia, não pode jogar bola. Enfim, a gente não jogava. Mas não existia um argumento que dava embasamento a essa minha proibição. Não pode ir ao cinema, não pode ter televisão, não pode isso, não pode... E a gente simplesmente ouvia. Então, se eu fizesse uma pergunta, por que não pode? A resposta era, porque é pecado, porque é pronto, acabou. A gente está mandando. Então, isso não é argumento. Isso não dá reforço. Por isso que as versões são importantíssimas. Termos cuidado para a gente não cair no erro. Não quero dizer que o no caso aqui, de toda a Escritura é divinamente, ou toda a Escritura divinamente inspirada é. Eu não quero dizer que uma está certa e outra errada. Mas eu quero apenas te levar a prestar atenção em toda a Escritura e, na verdade, em tudo. Em tudo que você pega para ler, numa reportagem, num jornal, que você pega numa revista, que você pega para fazer uma leitura, ou até mesmo numa receita de bolo, ou até mesmo numa bula, num remédio. Se você põe a vírgula ou põe a palavra no lugar errado, você vai ter um resultado errado. E não é isso que nos interessa. A gente quer seguir da maneira correta. Nós queremos ser corretos. Nós queremos agir corretamente. Mas se eu compreendo errado, então eu não vou agir corretamente. Se eu coloco a entonação no lugar errado, vocês vão entender de forma errada. E aí eu vou induzir, eu faço isso de propósito, eu vou induzir vocês ao erro. Então, questione quando vocês lerem alguma coisa. Preste atenção se está no lugar certo as palavras. Compare, no caso da Bíblia, uma versão com a outra. Porque, por exemplo, eu leio essa versão. De que maneira que eu vou explicar para vocês? Eu vou explicar que toda a Escritura é. Agora, quando eu leio aquela outra versão, e eu quiser fazer uma explanação para ensinar alguém que está começando, eu vou dizer diferente. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Aí alguém lá vai me perguntar, ou redarguir, vai me perguntar assim, mas por que toda Escritura divinamente inspirada? A Bíblia não é toda inspirada? Você percebe que dá pano para manga esse negócio aí. Mas o importante aqui, a gente saiba como estamos lendo, fazer isso que eu disse, a comparação. A comparação é importante, pegar uma versão, pegar outra versão, procurar lá no original. É importante isso. Para quem conhece
e sabe, tem os caminhos para buscar o original grego, ou mesmo no hebraico. Enfim, é por isso que não é só ler. Estudar é estudar. Aqui eu leio: conjura-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Eu estou lendo, não estou estudando. Então, quando você para estudar, você pega essas minúcias. E aí, a ideia é que a nossa mente, ela se abra para que a nossa compreensão seja transparente, seja clara. Bom, essa era a palavra que eu queria falar com vocês. Eu usei esse texto, quem sabe eu encontre um outro versículo. Eu já tive a oportunidade até, aquele versículo que diz: todo aquele que crê em mim, para que não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, tem uma versão que diz assim: para que todo aquele que crê não tenha a vida eterna, não tenha um não pereça. Percebe que é diferente? A gente vai tirando, vai pondo palavra, e isso muda a compreensão, e eu estou sendo repetitivo, então não quero mais dar sequência. Eu quero terminar aqui. Que Deus abençoe, um ótimo dia para todos vocês. Um beijo no coração.